Eu já tive, né, na igreja, já tive debaixo das mãos do Senhor Jesus, mas por algum motivo, algumas circunstâncias da vida me levou a eu desviar dos caminhos do Senhor. E nessa de eu desviar dos caminhos do Senhor, eu entrei no mundo cruel, no mundo tenebroso. Vai ser em breve, vai ser resumido, né? Porque as horas voam, mas vai ser bem breve. Eu classifiquei ele em 3 sentidos: em curiosidade, né, de conhecer, uma falha humana, né, e me levou a eu ter um encontro com Deus, mas no sentido da dor, né? Porque se você não for pelo amor, você vai pela dor. Eu tive a oportunidade de ir pelo amor, né? A primeira vez na igreja, a primeira vez no culto de jovens. Deus me deu a oportunidade de ser um pregador da palavra, de dirigir louvor. Então, foi um momento de amor, um momento de curiosidade. Se eu quero conhecer Jesus, eu conheci. Mas nesse caminho eu conheci as drogas, né? Eu conheci a prostituição, eu conheci o vício do álcool. E isso eu falo com vocês que foi o meu fim, foi a minha destruição naquele momento, porque a Bíblia fala no Salmo 42, um abismo puxa o outro abismo, né? E em 2017 eu saí daqui de Curitiba, eu fui para Minas. Então eu tive um período em 2017, um período muito ruim. Por quê? Porque eu me afundei nas drogas, né? Eu me afundei nas drogas, só queria saber de droga, não queria mais saber de trabalhar, me afastei da minha família, né, que eu tinha aqui. E nesse período eu me afundando na prostituição, nos vícios, eu em 2017 para 2018, né, 2018 foi mais afundando, até que em 2019 eu conheci as ruas, né? Em 2019 eu virei um morador de rua. E em dezembro de 2018, né, eu saindo da casa da minha mãe, no bairro, por causa dos vícios, eu fui acusado de roubo por várias coisas que estavam acontecendo no bairro. E aí o que aconteceu? Eu fui espancado, né, em 2018 para 2019. Eu fui espancado. 8 rapazes de 15, 16 anos, eles me rodearam e começaram a me bater. Então naquele momento ali eu vi que eu ia morrer, né? Eles me deram paulada, predada, e todos em minha volta falaram assim: vamos derrubar esse negro, vamos derrubar esse negão, vamos derrubar esse preto. Eu quero você no chão, eu quero você caído no chão. Irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu não caí, porque naquele momento que eu estava sendo espancado, apedrejado, no meu subconsciente, o meu espírito que está voltado para Deus, eu falava: eu não vou cair perante o homem, eu não vou cair, porque dentro de mim eu sabia que se eu caísse no chão, eu ia morrer, porque enquanto eu estava de pé, eu estava me defendendo, e eu caindo, eu ia morrer, porque eu estava caído, não ia ter como eu me defender mais. Então o Espírito Santo de Deus, que ainda soprava na minha mente, eu falava: eu não posso cair, eu não vou cair. E essa perna minha direita aqui, eu recebi tanto chute, tanto bicudo, tanta paulada nela, que ela se tornou um pilar na minha vida naquele momento, porque enquanto eu estava de pé, eu estava me defendendo. O que aconteceu? Eu procurando um meio para mim poder correr, né, correr daqueles caras, eu consegui arrumar uma brecha ali, e não arrumar nessa brecha, eu fui sair correndo, isso foi em 2019.
Já era 2019. Eu fui para o pronto-socorro, a UPA de lá, em Venda Nova, fora do bairro, que eu não podia mais voltar para o bairro. E aí, eu ali recebendo, eu tomei 8 pontos na cabeça. Aí o médico falou assim: você está liberado. Irmãos, naquele momento, a única pessoa que eu podia contar era com o Senhor Jesus Cristo. Era o Espírito Santo de Deus que estava ali naquele momento comigo. Por quê? Eu coloquei o pé na rua, quando eu saí da rua, olhei para a esquerda, olhei para a direita, eu não tinha caminho. Eu fui e olhei para o alto. E eu olhar para o alto, eu falei assim: Deus, eu estou na rua, eu sou literalmente morador de rua. A única coisa que eu te peço é que o Senhor cuida de mim, preserva a minha vida, porque eu sei que eu estava indo para o abismo. Por que abismo? Porque na rua ninguém respeita ninguém, ainda mais você sendo um usuário de droga, entendeu? Tá ali os meus filhos, não tenho vergonha de falar, porque eles estão vendo através da minha esposa que eu sou um novo convertido. Por que eu sou um novo convertido? Porque eu precisei passar no fundo do poço, no abismo. As ruas, irmãos, as ruas, você não tem amigos, você não tem colegas, você tem pessoas interesseiras, pessoas que batem nas suas, te cumprimentam, mas por trás está te apunhalando. Por quê? Porque a droga torna pessoas sem caráter, a droga torna pessoas sem conduta, você entendeu? Então eu conheci essa fase nas ruas. E todos os dias eu pedi a Deus, falei assim: Deus, eu sei que eu não estou na tua casa, eu sei que eu estou fora da tua presença, mas por favor, não saia de perto de mim, porque se o Senhor sair de perto de mim, algo ruim vai acontecer, como aconteceu várias vezes, entendeu? Eu senti o espírito da morte rondando a minha vida 24 horas por dia, entendeu? Eu saía, porque eu não tinha como conseguir o dinheiro para as drogas, e nem para o álcool. O que eu fazia? Eu saía a pedir para as pessoas. Então eu pedia ali, pedia aqui, um dava uma moeda aqui, dava uma moeda ali. Para quê? Para sustentar o meu vício, porque eu estava literalmente debilitado. Para quê? Para trabalhar, porque o vício, ele escraviza, entendeu? A pessoa que é dependente químico, tanto no álcool como no cigarro, ou viciado em prostituição, em várias coisas, o vício em si, ele escraviza a pessoa, entendeu? Então, nessa caminhada em 2019 para as ruas, eu não cansava de pedir para o Senhor, eu falei assim: Senhor, eu quero uma oportunidade para mim sair das ruas, eu quero uma oportunidade. Então, vinha pessoas que tinham casa de recuperação, chegavam perto de mim e falavam assim: vamos para lá, mas porque eu estava tão debilitado das drogas, eu estava tão viciado no crack e no álcool, que eu não queria ir. Eles falaram assim: vamos, eu falei assim: então tá, tal dia eu vou, né? Mas só que eu não ia, entendeu? Eu não ia por quê? Porque eu queria viver naquela vida, porque eu achava aquela vida fácil, ganhar dinheiro fácil, sem precisar me esforçar, pedir aqui, pedir ali, e isso favorecia o quê? O meu vício e as armadilhas de Satanás, as armadilhas do inimigo, porque chegavam pessoas perto de mim, me dando droga, me dando álcool, entendeu? Então eu via naquilo ali uma vida fácil, mas era uma vida que não estava agradando a Deus. E outra, eu estava cada vez mais distante da minha família, distante dos meus filhos, distante da minha esposa. Então em 2019, resumindo, eu pedi ao Senhor para me arrumar um canto para mim ir, para mim poder ter um encontro de novo com Deus. Então, o que aconteceu? Um missionário foi chamar uns pessoal que ficavam comigo ali, falou assim: vamos para a casa de recuperação, porque ali é assim, assim, assado. Aí eu fui e decidi ir. Irmãos, no dia que eu decidi ir, tinha um rapaz do meu lado, ele tinha tomado uma paulada na cabeça um dia antes. Então, ele estava com a cabeça rachada. Então, como ele era morador de rua, ele colocou o boné e estava naquela vida, então estava inflamando a cabeça dele. Meu Deus. E aí o pastor foi e me chamou, falou assim: Eduardo, vamos? Irmãos, porque a gente, quando tem um chamado, quando tem um Espírito Santo de Deus, a gente tem um amor ao próximo.
Mesmo eu naquela situação, eu olhei para ele e falei assim, eu não vou não, fala com ele para ir. Aí foi no meu lugar, entendeu? Porque ele estava precisando mais do que eu, entendeu? Ele estava com a cabeça rachada, ele estava inflamando por causa das ruas, porque não tomava banho nem nada, né? Então estava inflamando. Eu fui e falei com ele assim, pastor, leva ele, eu vou na próxima. Beleza. E nisso passou 2 meses para mim poder ele chamar eu de novo para ir para a comunidade. E aí, antes dele ir, eu orei esse salmo aqui, ó, o salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Aleluia! Quando eu clamei por socorro. Então eu trago esse salmo para mim, por quê? Porque até então eu estava andando com as minhas próprias forças. Você entendeu? Eu achava que eu era o Superman, o super-homem, porque a gente, quando está sem Deus, fazendo errado, a gente acha que a gente está certo, e a gente não está certo. A gente está cego espiritualmente. O inimigo cega a pessoa, deixa a pessoa cega espiritualmente. E aí eu pensei, por que eu sendo um super-homem forte e uma pedrinha me derrubava? Porque o craque é uma pedrinha. E nos filmes, quem é que derruba o Superman? Né? É aquela, como é que chama? Kryptonita? Isso, a Kryptonita. Você vê, ele não é o Superman, ele não é o super-homem, e a Kryptonita não derruba ele. Da mesma forma é a gente aqui na Terra, aqui no dia a dia da nossa vida, no mundo do crack, no mundo da cocaína, né? Eu tenho 2 metros de altura e uma dosinha de pinga me derrubava. Que tipo de homem que eu era forte? Você entendeu, meus irmãos? Então a gente é cego espiritualmente. Então eu clamei esse salmo para o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo. E o que ele fez? Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Irmãos, isso foi de madrugada, todo dia de madrugada eu tomei chuva várias vezes. Eu fiquei internado 12 dias com pneumonia super grave. Como se eu ficasse mais 5 dias na rua eu ia morrer, porque a pneumonia tomou conta do pulmão esquerdo e já estava indo para o direito. E aí eu clamei esse salmo. Aí o que ele fez? Ele fez assim, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor e falou assim, filho, agora é ele. Amém? Aleluia. Agora deixa comigo, porque você me chamou por mim, então deixa que eu resolvo. Aleluia. Irmãos, a partir daquele momento, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu fui para a comunidade em 2020. 2020, eu fiquei 9 meses, fiquei até em novembro. Então, ali na comunidade, foi o meu refúgio. Foi o meu... A Bíblia fala sobre a caverna que Elias foi, né? Quando ele estava batendo de frente com o rei, né? Estava sendo caçado para morrer. Elias, ele foi para a caverna. E na caverna, o que aconteceu com ele? Deus falou com ele. E eu, ali na comunidade, foi onde eu tive um encontro com Deus. Aleluia. Entendeu? Onde eu tive um encontro com Deus. Então ali, a partir daquele momento que eu falei que eu ia para a comunidade, que eu ia ter um encontro com Deus, a partir daquele momento, irmãos, minha vida mudou. Aleluia. Amém? Em abril, eu comecei a ter contato com a minha esposa atual agora. Ela também foi enviada por Deus a me ligar, porque a única pessoa que tinha em contato era só com ela, entendeu? Então a gente conversando pelo telefone, ela falou assim, eu pensei na rua, eu não vou ter mais ninguém do meu lado. Aí a gente começou a conversar pelo telefone, ela falou assim, eu aceito você de volta, vamos começar uma nova vida, quando você vir, eu estou pronta para te receber. Irmãos, foi maravilhoso ouvir isso da boca dela. Por que foi maravilhoso? Porque um homem que estava sendo morador de rua, tomando chuva, sol, sereno, sendo humilhado pelos outros, sendo maltratado, falando assim, você é vagabundo, você não gosta de trabalhar, porque é fácil, irmãos, você julgar, difícil é você ajudar.
Entendeu? É mais fácil você dizer não do que você dizer um sim, dependendo da situação. Então eu sabia que tudo que eu estava passando foi o quê? Foi uma escolha minha, uma decisão minha, uma fraqueza minha. Entendeu? Então eu não culpei ninguém pelo que estava acontecendo. Eu culpei a mim mesmo. Uma curiosidade, uma ilusão que eu achei que eu ia ter, né? Que eu tive uma ilusão literalmente, que não era o caminho que eu achei que era uma coisa, mas era totalmente outra. Então ali naquele momento Deus começou a trabalhar. Então, o que eu falo? Esse mundo das drogas, o mundo do vício, não leva ninguém a nada. A única coisa que acontece com você é você se afastar de quem você gosta, né? Longe da sua família, longe dos seus amigos, o seu trabalho, você perde a sua dignidade, entendeu? Então, eu lá na comunidade, eu não precisei tomar remédio nenhum. Sabe o que mudou a minha vida? Foi uma decisão. Eu decidi mudar de vida. Aleluia. Então, quando você decide, quando você toma uma posição, eu quero mudar, eu vou mudar, Deus começa a agir na sua vida. Aleluia. Amém? Com a honra e glória do Senhor Jesus. Eu falei assim: Deus, me ajuda. Eu não aguento mais. Eu estou fraco espiritualmente, eu estou debilitado. Eu estou no abismo. E a Bíblia fala que um abismo puxa o outro abismo. Verdade. Entendeu? Então, quando eu decidi mudar, Deus entrou em ação. Aleluia. Amém? Então, as pessoas, nós podemos passar por várias situações, várias coisas. Mas a partir do momento que a gente fala, eu não aceito mais essa situação, e põe o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, para falar assim: Espírito Santo, me ajuda a resolver esse problema. Então Ele ajuda. Amém? Eu não precisei de tomar remédio nenhum para me libertar do crack, nem da cocaína, nem da maconha. Eu tenho 1 ano e meio, né, que eu não uso mais, desde o ano passado, de janeiro. A gente já está na metade do ano. Não tenho vontade nenhuma, porque a libertação está aqui dentro da palavra. Aleluia. O alimento que a gente precisa está aqui dentro. Aleluia. A palavra do Senhor fala: conhecereis a verdade vos Libertará. Amém? Então não tem nada neste mundo, entendeu, que a gente não possa resolver, porque o Espírito Santo de Deus, Deus das condições para nós, entendeu? Resolveu qualquer tipo de problema. Entendeu? Eu quando eu tenho oportunidade de falar, eu falo. É uma decisão, é uma escolha. Você decide permanecer no erro, você decide sair do erro. Entendeu? E a partir do momento que eu decidi a sair do erro, a sair dos vícios, entendeu? Está aqui o exemplo ali, ó, meus filhos, entendeu? Então, eu tenho hora assim, as pessoas lá fora, os meus amigos, as pessoas que me conheciam, às vezes eu não preciso abrir a boca para nada, porque eles veem o exemplo, entendeu? Então, quando você tem uma libertação, entendeu? Quando você tem uma cura na sua alma, né? Porque os vícios é uma coisa de alma, uma coisa de emoção, de vontade. Então, quando você tem uma cura dessa completa pelo Espírito Santo de Deus, você não precisa abrir sua boca para nada, porque aí você vê o resultado. Qual que é o resultado? Uma vida derrotada, uma vida na sarjeta, uma vida na rua, uma vida de mendigo. Já fui me chamado de mendigo várias vezes, você mendigo. Foram lançadas palavras em mim, entendeu? Que no meu momento de fraqueza, eu já estava aceitando aquelas palavras, entendeu? Porque a palavra do Senhor fala, a palavra tem poder. Você tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Mas só que maldição sem causa não pega. É verdade, Deus. Palavras lançadas na sua vida não pega, porque por que não pega? Não pega porque tem o propósito de Deus para se cumprir na vida. Bem, não deixa palavras nenhuma te enfraquecer, porque você só vai dar ouvir as palavras de maldição se você permitir. E eu falo com vocês, no começo da rua, eu já estava permitindo aquelas palavras vir
Quando vinha na minha mente, assim, se você perder fulano, você vai virar mendigo. Se você perder isso, você vai virar mendigo. Sim, eu virei mendigo, não por causa disso, mas sim por outras situações. Mas no momento que eu decidi mudar, eu falei assim, eu não quero mais essas palavras lançadas na minha vida de maldição, porque eu tenho um chamado, eu tenho um propósito e Deus vai cumprir tudo na minha vida. Aleluia. Antes de eu vir aqui para Curitiba, 3 profetas falou assim, você vai e onde você pôs a planta dos seus pés, você vai ser bem sucedido. Aleluia. Aleluia, para a honra e glória do Senhor. Hoje eu estou com minha família destituída, hoje eu estou com meu emprego, entendeu? Tive a oportunidade de fazer cursos, entendeu? Por quê? Porque no momento que eu decidi mudar, o Senhor mudou a minha vida completamente. Aleluia. Eu desviei o meu caminho, eu tive um desvio de caminho, mas eu voltei para o caminho de novo. Aleluia. Eu coloquei a planta dos meus pés na firme rocha, igual está escrito aqui, ó. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Amém? O Senhor firmou os meus pés na Aleluia, obra, Jesus. na casa dele. Aleluia. Aleluia. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu sou o testemunho vivo que a gente pode mudar, basta querer. Decisões a gente toma na nossa vida, né? Às vezes uma decisão errada pode mudar o rumo da sua vida, mas quando você toma a decisão certa, tudo vai bem na nossa vida. E qual que é essa decisão? É estar na presença do Senhor Jesus. Eu lá na comunidade, estava num campo olhando para o céu todo estrelado, uma lua linda. Eu falei assim, Espírito Santo, haja o que houver, eu vou permanecer na tua presença. Dificuldades nós temos, problemas nós temos, às vezes com um, com outro, problemas do dia a dia, mas não vamos deixar isso abalar a gente não, porque o propósito de Deus na nossa vida é bem maior do que esses problemas. Às vezes a gente coloca, eu coloquei as drogas como um gigante na minha vida, e no momento que eu decidi enfrentar esse gigante, eu derrubei ele, através da palavra do Senhor Jesus. Né? Através da palavra, a palavra liberta, a palavra dá cura, a palavra restitui a nossa vida. Aleluia. Então vamos dar crédito à palavra, Aleluia, Jesus. né? Vamos dar crédito ao que o Senhor fala com a gente. Tem dia que a gente está desanimado, a gente está meio triste, mas não vamos deixar isso abalar a gente não, porque o que Deus tem na nossa vida é bem maior. Deus tem planos enormes, sonhos para realizar. Não vamos deixar que o inimigo venha colocar seta na nossa mente para a gente desviar, a gente deixar de orar, deixar de buscar. Porque eu falo com vocês, a partir do momento que eu parei de orar, buscar a presença de Deus, entendeu? A dar ouvido a vício, a ilusão de droga, eu me afundei, entendeu? Então, eu passei de um ex-morador de rua, um ex-viciado no crack, um ex-mendigo, para hoje eu estar aqui, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém? Então, é isso que o Senhor quer falar conosco essa noite. O Senhor quer falar conosco hoje, nessa noite, decisão. Aleluia. Toma a decisão certa. Aleluia. E todos nós aqui conhecemos a palavra do Senhor. E qual que é a decisão certa? A decisão certa é estar na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Tempestades vão vir, terremotos vão vir, mas se a gente estiver firmado na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, a gente jamais vai ser abalado. Aleluia. Entendeu? Os discípulos, quando estavam no barco, vendo Jesus vindo no alto mar, eles acharam que era um fantasma. Jesus falou assim, Pedro, venha. E o Pedro, confiando, foi. Mas veio uma tempestade, um vento forte, Pedro deu aquela balançada. O Senhor foi e deu a mão para ele e falou assim, não tenha medo, eu estou contigo, eu acalmo a tempestade. Entendeu? Então vamos tomar isso de exemplo para nós. Vai ter problemas? Vai, mas só que se a gente estiver do lado do Senhor Jesus Cristo, abraçado pelo Espírito Santo, vai dar tudo certo. Amém?
Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade.